Deixa eu ver aqui. Aí. Deixa isso. Ao vivo. Acho que a gente tá entrando aí, estamos carregando. Ah, entramos. Olha, deu certinho. Aê! Ai, entrou aqui Mas é também. isso mesmo, não pode. Acho que deu, hein? Não, mas eu não. Tá dando aí? Tá. Tá, que tá aparecendo pra mim aqui bonitinho. Então, beleza, porque pra mim aqui ainda não carregou, não. Vamos começar então, Não, Pri? aqui não. Beleza. Estamos ao vivo mesmo. Olá a todos e todas. Olá, boa Boa noite. noite. Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está assistindo a nossa live. Continuando a temporada, né? Continuando a série, né? Temporada que ele começou aqui. Isso, peraí, deixa eu só tirar o áudio aqui da minha live. Pronto. Tá bom. É isto. Vamos continuar. Semana passada nós falamos da terceira temporada, né? A gente tá fazendo, só pra quem não tá acompanhando, a gente tá fazendo cada semana, a gente comenta sobre uma temporada de The Walking Dead até agosto, onde vai sair a 11ª e última temporada. Já falamos da primeira, da segunda, da terceira e hoje estamos com o nosso quarto episódio falando da quarta temporada. Exatamente. Você quer falar alguma coisa, Pri, antes da gente fazer um resuminho? Então, não é só que essa quarta temporada ela é meio que, assim, para mim, a meu ver, uma temporada de transição, né? Então a gente tá saindo de um cenário grande, entrando em outro cenário. E a gente começa a ter algumas mudanças maiores na série, né? Acho que ela vai dando uma transformada maior. E aí é isso, assim, inicialmente, assim, uma temporada importante de transição para a mudança, assim, da série, né? Exatamente. A quarta temporada a gente está dividindo ela em duas partes. A primeira parte que é da prisão e a segunda parte que é depois da prisão. A primeira parte é basicamente o Rick tá vivendo na fazenda, na fazenda, tá vivendo na prisão como um fazendeiro, criando porcos, plantando e, né, alimentando as pessoas. O Daryl é o cara que está recrutando pessoas, então ele está aceitando mais pessoas lá na prisão. E a Michonne, ela tá meio, como diz, nômade, assim, ela fica meio que caçando o governador e fica indo e vindo. Ela não se instalou na prisão ali, ela fica meio que procurando, tentando encontrar o governador. Dos personagens né, mais emblemáticos são esses que têm 3 pontos diferentes. O Daryl e a Carol estão bem próximos. A Beth é basicamente quem fica criando a Judith, né? Porque ela tem mais jeito com criança, ela não tem muito jeito pra briga, pra luta ali, então ela acabou ganhando essa confiança, ganhando esse lugar ali de ficar cuidando da Judith. O Carl tá acompanhando o Rick até tira a arma dele e ele quer, né, o Herschel convence ele a não deixar o Carl viver nesse mundo louco, né, porque a gente sabe que o Carl tava ficando bem abalado, atirou no menino lá na terceira temporada, ele atira no menino a sangue frio. Então o Herschel dá esse conselho pro Rick pra, né, criar o Carl de outra forma. Então eles acabam ficando assim. O Glenn e a Maggie estão casadíssimos lá, né? Felizes e ajudando com as patrulhas. E é basicamente isso a introdução, né? O que acontece é que eles são acometidos por uma doença. Primeiro a Karen e o David ficam doentes. Uhum. E aí um dos pontos importantes da série é que
eles tentam isolar as pessoas que estão doentes, né? Criam uma ala para essas pessoas ficarem e para evitar o contágio, né? Uma parte da temporada que é muito pesada pra gente assistir hoje no meio de uma pandemia. Até comentei com a Pri que se ela não quisesse, ela não precisaria assistir alguns episódios, porque realmente é bem pesado. Exatamente. E a gente fica bem chocado, assim, porque lá nem tem muito como, né, eles se isolarem, eles estão presos numa prisão, né, literalmente. E eles não têm acesso a remédio, não tem ninguém desenvolvendo vacina nenhuma, né? Então, é uma situação até um pouco desesperadora pra gente que tá assistindo nesse momento. Bom, aí a Karen e o David aparecem mortos. E um dos pontos principais dessa temporada é quem matou a Karen e o David. A gente tem algumas personagens novas, como as crianças, né? Tem o Patrick, tem a Liz e a Mika e outros personagens. O Patrick é o primeiro a morrer com a doença, na verdade. Isso. E a Liz e a Mika são personagens que são bem importantes nessa temporada. O pai delas morre e ele pede pra Carol cuidar delas. E a Liz é uma pessoa que ela tem algum tipo de... ela tem uma ideia diferente do mundo, digamos assim. Ela não enxerga os zumbis como zumbis ou como seres, digamos, sem vida, né? Sem personalidade. Ela dá nome para os zumbis e ela cria uma relação afetiva com os zumbis. Isso. E tem aquela cena que ela fica alimentando eles com os ratinhos, né? Fica dando rato pros zumbis, aparece ela de vez em quando lá tendo uma afeição, né? Exatamente. E uma coisa que eu percebi da personagem também é que tudo que tá acontecendo não tá fazendo bem pra cabeça dela. De uma certa forma ela começa a absorver isso de uma forma diferente das outras pessoas. Mesmo assim ela tenta ficar muito na dela, quietinha, assim, mas a gente percebe que ela não tá ficando muito bem, não tá fazendo tão bem pra ela tá ficando mais emotiva de uma outra forma, reagindo de formas diferentes com relação ao apocalipse zumbi, assim, pra eles, né, enquanto crianças, né. É interessante a gente ver isso, né? Como que funciona para as crianças absorverem isso nesse mundo maluco, né? Exatamente. E a irmã dela, a Mika, ela é uma criança mais doce, mais... Ela, digamos que ela é até mais inocente. E a Lizzie já é um pouco maior, um pouco mais esperta, mas ela tem essa questão que ela não consegue, né, diferenciar, digamos assim, né, essa questão. Mais pra frente a gente vai falar disso de novo. E aí acontece a doença, morrem várias pessoas, tem um ataque na cela, quando o Patrick é o primeiro a morrer, acontece o ataque como é que chama? Ih, caramba. Nas celas do bloco D, né? Isso. O bloco D é onde começa todo mundo ter o contato, né? Quem tem contato, começa várias pessoas a passarem mal ali, e as que não passaram mal começam a se transformar e vão atacando outras. Vira uma grande crise dentro da prisão, né? Porque aí eles precisam se separar, né? A parte da bloco D tem que ficar isolada, e quem ajudou o pessoal do bloco D no momento em que o Patrick se transforma e vai transformando os outros, também tem que ficar isolado, porque eles tiveram contato direto com essas pessoas doentes. E aí eles vão começando a adoecer também, né? Junto com quem já estava passando mal. Exatamente. E é bom ressaltar que tem dois personagens principais que são infectados, que é a Sasha e o Glenn, e o Herschel, que ele não é infectado, mas ele fica lá tentando salvar a galera. Nessa temporada a gente tem um outro médico, que é o Caleb, que também fica tentando ajudar a galera, mas no caso o Caleb é infectado. E aí tem o Herschel, né, médico, junto com o Caleb, eles sabem
que tipo de remédio eles poderiam usar para tentar conter essa infecção. E aí o Daryl vai com um grupo, né? Que é o Daryl, o Bob, o Tyrese e a Michonne, né? Isto. E eles vão para a faculdade de veterinária tentar pegar esses remédios, né? Enfim, vamos resumir um pouquinho para a gente não prolongar muito isso, né? Eles trazem os remédios, o Herschel consegue salvar uma parte da galera, né? Muita gente morre. E quando eles estão se recuperando, paralelamente a isso, tem o governador, né? O governador, ele... Você falou que não tem referência disso na HQ, mas tem o livro Ascensão do Governador, que conta exatamente a história desse episódio, que se não me engano é o episódio 6, que o governador, ele tá vagando, né? Por aí, a gente não sabe muito bem, ele encontra um prédio que tem uma garotinha, ele acaba entrando no prédio, conhece a mãe e a tia dessa garota, que são a Tara e a... Putz, esqueci o nome da mulher. Ai, gente, é Lizzie. Como é que é o nome dela, gente? Eu não me fugi. É Lizzie mesmo? O nome dela. Que é? Subiu o nome dela. Esqueci o nome da mãe. É a mãe da menina e o pai doente, que também estava lá. Exatamente. Como é que é o nome dela? Vamos lembrar. Daqui a gente vai lembrar. Enfim, o livro Ascensão do Governador conta essa história de um jeito diferente. A gente vê que no caminho que ele tá indo pra lá, o nome dele é Philip, né? A gente já sabe isso da terceira temporada. Mas no caminho pra lá ele escolhe um outro nome, que é Brian, que ele vê pichado no caminho. Na Ascensão do Governador, se eu não me engano, o nome dele já é Brian. Tem algumas diferencinhas assim, mas nada... A história é bem diferente também, mas você percebe que é a mesma situação. Entendi. E aí ele encontra essa família e meio que fica... Na verdade, a ideia dele é só passar a noite e ir embora. Só que ele acaba se afeiçoando com a criança, com a mãe dela. E um momento que o pai delas, né, o vô da menina, ele é doente, ele usa tanque de oxigênio e ele acaba falecendo. E no momento que ele vai atacar a Tara, o governador salva ela, mata o pai, que já tá morto, na verdade, né? E aí ele acaba levando a família com ele. E quando ele volta, ele encontra com como é que chama? Hoje minha memória falhou pros nomes. Martinez. O Martinez. Isso, ele encontra com o Martinez. E o Martinez tinha abandonado ele antes. Então, assim, no começo ele tá em alta crise, o cara entra em parafuso, assim, ele não fica bem, ele taca fogo em Woodbury, né, antes ele conhecer a família. E no momento que ele tá com o Martinez e mais um outro, aí ele tá, o Martinez e mais um outro cara, os caras veem que ele não tá bem, olha, esse cara não tá bem, é peso morto, que ele até fala depois, né? Sim. Eles abandonam ele no meio da estrada e vão embora, seguem viagem sem ele fica lá sozinho, vagando pelas ruas, assim. Exatamente. Antes de encontrar a família, né? Isso. E aí, quando ele volta e encontra o grupo do Martinez, o Martinez fala com ele, ó, a gente tem um acampamento, mas quem manda sou eu. Se você quiser entrar, beleza. E tanto que lá na frente ele conta pro governador, ele fala assim, eu só deixei você entrar porque você tava com uma criança. Se fosse só você, eu ia te deixar lá no posto pros zumbis. E aí ele acaba matando o Martinez, né? Em um momento de fúria, ele mata o Martinez. O Pete assume o lugar do Martinez, ele mata o Pete também. E ele convence, né, todo mundo ali daquele acampamento que eles precisam da prisão. Ele meio que usa essas mortes, né, como se ele não tivesse matado eles e fala, ó, tá vendo como é que é perigoso aqui? A gente precisa de um lugar seguro, eu conheço um lugar seguro. Mas a gente vai ter que provavelmente matar alguém. Só que a galera lá tá assustada, né, claro.
E, e aí a Tara, inclusive, é a primeira a topar. Fala, não, a gente topa, porque ela se apegou no fato de que talvez eles precisariam matar alguém. Nisso ele vê o Herschel e a Michonne, que é aquela cena que a gente já tinha comentado na temporada passada. Ele sequestra o Herschel e a Michonne e fala, ó, gente, eu tenho dois deles, né? A gente pode usar como moeda de troca para não ter que machucar ninguém. E aí a galera acaba acreditando, né? E quando ele chega na prisão, pede para conversar com o Rick. O Rick fala, eu não mando em nada aqui agora mais, a gente tem um conselho. E aí ele pergunta, o Herschel faz parte desse conselho? A Michonne faz parte desse conselho e mostra que tá com os dois. Mas aí o Rick não quer ceder a prisão, né? Por motivos óbvios. E aí o governador acaba pega a espada da Michonne e corta o pescoço do Herschel, né? Que é uma cena bem violenta, bem dolorosa pra quem é fã da série. Quem amava o personagem sofreu essa hora. Muito. Sofri muito. Muito triste. E aí começa o tiroteio, né? O governador, ele tá com um tanque de guerra, porque os caras que estavam com o Martinez antes, né, eram do exército, então eles tinham um tanque de guerra, eles tinham armas pesadas. E aí ele acaba conseguindo invadir a prisão, mas não sem muita luta da galera que tava lá, né? Uma cena importante também é quando o Daryl joga a granada dentro do tanque, mas aí o estrago já tinha sido feito, a prisão já estava inutilizada, né? Nisso, o Rick e o governador, eles ficam no mano a mano, eles ficam trocando socos, e a Michonne consegue recuperar a espada, né? E atravessa o governador com a espada. Mas o detalhe é que o governador não morre com o golpe da Michonne. Ele fica agonizando e quem mata ele é a mulher lá, que a gente não lembra o nome. A Liz. A gente esqueceu o nome dela. É Lily, não sei. Lily, é isso, Lily. Lily, né? Isso. E é bom lembrar também que antes disso, durante o ataque, a menininha, que é a Megan, ela é atacada por um zumbi e morre. Então, quando eles estão no meio do ataque lá, chega ele com a menina no colo e fala, ela morreu. E aí ele vai e atira nela, na cabeça dela. Ele já tá novamente fora de si ali, violento de novo, né? E depois disso, a própria Lily que acaba com ele mesmo, dá um tiro na testa dele, né? Isso. Bom, depois do ataque do governador, eles tinham um plano, né? Eles meio que já esperavam. Então eles tinham um plano já, que era colocar as crianças, as pessoas mais idosas no ônibus e esperar até a última pessoa sair. Só que, se eles vissem que estava muito apertado, eles iam sair, né? E deixar a galera para trás. O que acontece é que a galera fica para trás. O ônibus sai e o Rick fica para trás com o Carl. A Michonne fica sozinha. Isso. O Daryl fica com a Beth. A Maggie fica com a Sasha e o Bob. E o Glenn fica pra trás da prisão, porque ele volta pra tentar... um fato importante também é que o Tyrese tá trocando tiro com o pessoal lá. E a namorada da Tara e um outro cara estão atirando no Tyrese, né, em direção ao Tyrese. E ele é salvo pela Lizzie e pela Mika. Na verdade, a Mika não tem coragem de atirar, então a Lizzie atira nos dois. Que é um ponto importante também, que a Lizzie, aí a gente começa a perceber que ela tem dificuldade em lidar em matar zumbis, ela não quer ver os zumbis mortos, mas ela tem uma certa facilidade em matar os vivos. Exatamente, isso é um ponto bem importante, inclusive, da personagem. Ela aceita o zumbi.
Gente, o meu Discord fechou. Só um minutinho que eu vou voltar aqui. Oi, amiga. Não, meu Discord fechou do nada. Ô, gente. Deixa eu ver se estamos ok. Discord rebelde. Como assim? Mas aqui a gente saiu aqui. Deixa eu ver se a gente vai aparecer aqui de novo. Fica aqui. Eita, será que... Pra mim continua rolando aqui. Agora tá atualizando o meu. A minha imagem acabou de aparecer. Deixa eu ver. Agora sim. Voltei. Voltei também. Você tava falando que a Lizzie, né, não conseguia matar zumbis, mas tinha um probleminha com humanos vivos, né? Isso, exatamente. A gente vai ver mais pra frente essa confirmação dessa personalidade dela, de como que ela reage, ela percebe o mundo. É igual você tinha falado, ela realmente vê de uma forma diferente as coisas, e ela realmente acha que os zumbis são entre aspas, bonzinhos, dentro da cabecinha dela, de criança, dentro da forma como ela reagiu às coisas, né? Ela meio que vê assim, né? Exatamente. Mas... E aí eles fogem juntos, né? Fica Tyrese com as crianças. Tyrese, Mika e Lizzie e a Judith com ele. E não tem como pensar, vira uma confusão na hora, cada um segue seu rumo e eles vão para um canto também, né? Só eles. E um fato importante também é que quando o Rick encontra a cadeirinha da Judith, ela tá toda suja de sangue. Então, pro Rick, ele não sabe que a Judith ainda tá viva. O Rick e o Carl não sabem. E assim, exatamente, cada grupo que foge separadamente não sabe que o outro grupo tá vivo ainda. Isso. Por exemplo, o Daryl e a Beth, eles fogem sozinhos, né? Eles ficam sobrevivendo ali na mata sozinhos. E o Daryl já tá meio que... Assim, morreu todo mundo, só sobrou a gente. E a Beth já tem um pouco mais de esperança, que ela vai encontrar a irmã dela, né? E a gente entende, porque a Beth acabou de perder o pai. Pra ela é muito pesado acreditar que ela também perdeu a irmã. Né? Ela já tinha perdido a mãe, ela já tinha perdido a madrasta, já tinha perdido o irmão, já tinha perdido muita gente da família. Sobrava pra ela ali o pai e a irmã. E pra ela não querer acreditar que ela perdeu a irmã também é um fato que a gente até compreende, né? Exatamente. E aí o Rick fica com o Carl, eles encontram uma casa e ficam... O Rick tá muito machucado, né? Porque ele lutou na mão com o governador, então ele tá bem ferido. Então eles encontram uma casa para eles descansarem. O Rick desmaia, ele fica desacordado por muito tempo e o Carl fica meio que
vivendo naquela vizinhança ali, sozinho, procurando comida, tentando evitar que os zumbis entrem na casa. Como você falou, o Tyrese, ele fica com as crianças, né? No caso, a Mika, a Lizzie e a Judith. E Sim. em um momento ele tenta ajudar um pai e um filho que estão sendo atacados por zumbis. Ele não consegue salvar eles, mas nesse momento a Carol aparece. Lembrando que lá atrás o Rick deixa a Carol pra trás porque ela tinha matado a Karen e o David, né? A gente descobre depois que foi a Carol, e o Rick dá um carro pra ela por dois motivos. Porque ele não confia mais na Carol pra conviver com os filhos dele, e também porque ele acha que se o Tyrese descobrir que foi a Carol, ele vai acabar com ela. Então, por esses dois motivos, ele manda ela embora. Exatamente. E nesse momento, a Carol encontra o Tyrese, mas o Tyrese ainda não sabe que foi ela. Então, eles ficam vivendo, depois eles vão... A Carol e a Mika vão buscar água, encontram uma casa de campo, assim, e eles acabam vivendo ali também. A Meg tá com o Bob e com a Sasha, mas a Meg tá desesperada querendo encontrar o Glenn, querendo encontrar o ônibus, né? Porque até então ela tinha deixado o Glenn dentro do ônibus, porque ele tava se recuperando da doença, tava fraco, então ela acredita que ele tá com o ônibus, então ela vai atrás desse ônibus de qualquer jeito. O Bob tá super apoiando a Meg, indo junto com ela, mas a Sasha tá querendo encontrar um lugar e ficar os três, assim. Ela não quer muito ficar correndo atrás do Glenn. E a Sasha é irmã do Tyrese, né? Então você percebe que existe até um pouco de medo dela ali. A gente não sabe muito bem se ela tá com medo de encontrar alguém e descobrir que o Tyrese não sobreviveu ou alguma coisa do tipo. Exatamente. O Glenn, na verdade, ele desceu do ônibus e voltou pra prisão pra tentar achar a Maggie. Então, nesse momento, ele acorda na prisão. E aí ele tem tempo de pegar a mochila, pegar o equipamento de proteção, pegar várias coisas. Pegar a arma, inclusive. Quando ele tá indo embora da prisão, ele vê que a Tara ficou pra trás. Que a Tara tava, né, no ataque do governador, mas ela percebeu durante o ataque que ela tava do lado errado. Então ela fica bem mexida mesmo. E ela fica lá meio que assim, sentada, esperando a morte, digamos assim, né? E aí ele pede ajuda pra ela, que ele precisa encontrar a Meg, mas ele não vai conseguir sozinho, pede ajuda pra ela. Ela sente que tem uma dívida com ele, né? Porque afinal ela tava no grupo que ocasionou isso. Então ela ajuda ele. Tem um detalhe também que nesse momento que eles se encontram, né, Glenda não sabia da morte do Herschel, né? Então quando ela conversa com ele, ela fala: "Ai, aquele cara maluco matou aquele homem, aquele velho, pobre homem assim". E ele fala assim: "Que senhor, que velho você tá falando?" Era o Herschel, e aí ele descobre que ele tinha morrido naquele momento, né? E ela fica realmente assim, pedindo desculpas, eu tenho que estar junto, me desculpa, sei que você quer ficar comigo e tal, mas a gente precisa estar junto, vamos ficar juntos aqui que a gente precisa, né? Exatamente. E aí essa hora eles são atacados por um grupinho de zumbis, né? E é aí que aparece os outros três personagens que vão ser bem importantes para a série, né? Que a partir de agora eles vão ser bem importantes, que é o Abraham, o Eugene e a Rosita, que aparecem aí nesse momento num caminhão do exército, num caminhão militar ali, né? Exatamente. E aí, já adiantando essa parte, o Eugene supostamente seria o cara responsável por salvar o mundo. Ele saberia, né, o que originou esse surto, e sabendo o que originou o surto, eles tinham a esperança de encontrar uma cura, encontrar uma solução, né? Voltando lá pra Beth e pro Daryl, eles encontram primeiro
um campo de golfe que a Beth quer beber álcool. Ela tem 17 anos, né? Então ela fala, eu nunca bebi álcool e tal, e eu quero beber um álcool. Tipo assim, já passei por muita coisa, só quero descobrir o que é eu beber um álcool. E aí eles encontram um campo de golfe, e aí ela encontra uma bebida lá de pêssego, que eu já esqueci qual que é, e o Daryl, ele tá muito pra baixo nessa... Ele já é um personagem sombrio, mas nessa parte da temporada ele tá muito mais sombrio, ele tá muito mais ressentido. Você vê que ele tá... Você entende que ele é uma pessoa que sofreu muito, que passou por muita coisa. E nesse momento parece que ele tá cansado de passar por coisa ruim. Ele só... Sabe, ele só quer esquecer as coisas, assim. E aí... Enfim, eles vão procurar uma outra bebida que ele fala que ela não vai... a primeira bebida dela não vai ser uma bebida ruim daquela. E aí ele leva a Beth para uma casa que ele teria encontrado antes com a Michonne. Essa parte que ele encontra essa casa a gente não vê na série, ela não aparece, ela é entre a terceira e a quarta temporada, que é quando o Daryl e a Michonne ficam procurando o governador. Né? Depois o Daryl fala que a pista esfriou e para de procurar, e a Michonne continua procurando. Mas seria nesse momento, ali entre a terceira e a quarta temporada, que eles teriam encontrado essa casa. E aí lá tem uma produção de aguardente caseira, que é a primeira vez que a Beth bebe, e aí eles têm umas discussões, são cenas bem pesadas também, que o Daryl conta do pai dele, né, da família dele. E pro Daryl, a Beth é uma menina mimada, né? Que sempre teve tudo na mão, que sempre teve tudo do jeito que quis. Então... E o Daryl a gente sabe que é um cara que sofreu muito, que tinha um pai super escrotão, que o irmão é um escroto. Então quando ele conta a história dele, você vai ainda, né, se sensibilizando com aquela história mesmo. E no final eles põem fogo naquela casa porque lembrava muito a casa do Daryl. Depois eu tô contando assim, partido, porque se a gente contar, né, uma história direto, elas não encontram, né? Aí voltando pro... Essa série ela é cheia de... essa temporada em específico, ela é cheia de cortes mesmo, de tempos, cortes temporais, né? Cada hora é um núcleo diferente, porque os núcleos são todos separados aí, né? Então, nessa segunda parte, é todo mundo separado. Aí você tem um corte temporal que a gente tem que ir juntando quebra-cabeça para montar a narrativa. Nisso, o Rick e o Carl estão lá na casa, a Michonne chega e a Michonne vai com o Carl buscar comida enquanto o Rick descansa. O Rick tá muito... né, ele apanhou muito, então ele ainda tá muito cansado, muito machucado. E quando eles estão fora, entra um grupo na casa que o Rick tá dormindo, que eu não lembro se eles têm um nome, assim, esse grupo. Mas é um grupo também de caras muito escrotos, muito violentos, que o Rick consegue se esconder deles, mas ele acaba matando um porque ele ouve os caras falando que tem uma mulher na casa e que eles vão fazer absurdos com essa mulher, né? Então ele fica desesperado tentando sair da casa para evitar que a Michonne e o Carl cheguem lá, né, com esses caras lá. E aí ele consegue sair, ele estrangula um cara e consegue sair pela janela e fugir com o Carl e a Michonne. O Tyrese e a Carol estão lá na casa com as crianças e eles têm uma discussão mesmo, meio assim, se eles vão ficar naquela casa, se eles vão embora ou se eles vão pro Terminus. Tem essa questão do Terminus que eu esqueci de falar também. Eles encontram algumas placas falando que existe um lugar seguro, que seria o Terminus. E os primeiros a encontrar, se não me engano, são a Carol e o Tyrese mesmo. E aí eles ficam discutindo. Quando eles vão... essa cena que você tinha falado, né? Que ele vai tentar salvar o pai e o filho que estavam sendo atacados por zumbis, né?
o pai fala para ele, né? Não tem um lugar seguro no caminho da trilha do trem que vai ser bom para as crianças. Continua seguindo o caminho da trilha do trem que vocês vão encontrar lá. E aí eles seguem esse caminho da trilha do trem já com a Carol. E a primeiro grupo, né? Que, igual você falou, o primeiro grupo que encontra a placa são eles, né? As meninas olham e tem uma placa escrito para vocês, né? Um final e tal, escrito términos e é o mapinha certinho. E as outras pessoas também vão encontrando, né? Ao longo do caminho, essas placas de orientação, né? Com mapinha e tudo mais. Exatamente. E aí a Lizzie começa a brincar com os zumbis, né? A gente vê ela alimentando, porque como você falou lá na prisão, ela alimenta, mas a gente não sabe que é ela que está alimentando os zumbis, embora a gente já desconfie. Mas nesse momento mostra ela pegando um rato na casa e levando para um zumbi. E a gente começa a perceber que essa menina não tá legal mesmo, não. E ela começa a brincar com o zumbi, a Carol vê da janela e vai lá e mata o zumbi. E ela tem uma crise, né? Começa a gritar, você matou a minha amiga, ela era minha amiga. Coisas do tipo. E aí fica um climão, assim, e eles ficam meio sem entender o que eles vão fazer. Depois o Tyrese sai com a Carol pra conversar, deixa as meninas com a Judith, e quando eles voltam, a Lizzie matou a Mika porque ela quer que eles entendam o que ela tá falando, que os zumbis são amigos dela. E ela acha na cabeça dela que se a Mika transformar, eles vão entender. E é uma cena bem pesada também. A Judith tá lá do lado. Ela fala com a Carol, fala assim, a próxima é a Judith. E a Carol tá, né, a Carol tá desesperada, porque a Carol realmente tá cuidando das meninas como se fossem filhas dela. Apesar que nesse momento a Carol já tá bem mais dura do que antes. E ela às vezes é meio dura até demais com as crianças. Mas ela realmente acha que aquilo é o melhor para as crianças. E ela realmente está tratando elas como se fossem filhas. E aí nesse momento ela fica arrasada. Pede o Tyrese para entrar com a Judith e com a Lizzie. Mas enquanto ela supostamente ia amarrar a Mika pra Mika não fugir, né? Aí depois ela conversa com o Tyrese e eles falam que ela não pode conviver com outros seres humanos, né? Ela é uma ameaça, ainda mais com a Judith, que é um bebê. E aí a Carol acaba matando a Lizzie. E depois que ela mata a Lizzie, ela tá arrasada, ela tá completamente destruída, né? E aí ela conta pro Tyrese que foi ela que matou a Carol e o David. Aí ela dá a arma pra ele e fala, faz o que você tem que fazer. Mas ele fala, eu te perdoo. Eu tô falando rápido porque já tem 40 minutos de live e a gente ainda tá no resumo. E aí basicamente não tem mais coisa. eu vou tentar resumir mais ainda. A Meg tá procurando o Glenn ainda. O Glenn tá com a Tara, o Eugene e o Abraham e a Rosita. E acontece algumas coisas. O Eugene atira no caminhão, eles perdem o caminhão, que já tinha até passado do lugar. Mas aí o Glenn pede pra voltar, fala que vai voltar. E a Rosita e o Eugene falam que vão ajudar o Glenn, etc, enfim. Aí, em um momento lá, o Glenn encontra a placa do Terminus e fala que ele vai pra lá porque com certeza a Meg vai estar procurando por ele, sabendo que ele estaria procurando por ela nesse lugar. E aí depois eles encontram os recados que a Meg deixou com o sangue do zumbi. Ela deixa, né? Glenn me encontre no Terminus. E assina Meg, Bob e Sasha. E aí eles encontram um túnel. Nesse momento o Abraham fala, esse túnel aí não dá pra passar não. Ou a gente dá a volta, ou não tem como.
Aí o Glenn fala, não, dá a volta, eu vou perder um dia de viagem, eu não quero, não vou dar a volta. E aí ele entra no túnel só com a Tara, o Abraham dá uma lanterna pra eles, dá comida pra eles, mas o Abraham volta pra procurar um carro, porque pro Abraham é uma missão levar o Eugene pra Washington DC pra encontrar essa suposta cura, né? E daí Isso. O Glenn entra o Glenn e a Tara entram no túnel. O túnel, uma parte do túnel tá desabada e tá cheio de zumbis do outro lado, mas ele quer atravessar assim mesmo. E resumindo, a Tara fica presa e voltando lá pro Abraham, o Eugene e a Rosita, eles encontram um carro. O Eugene pede para ser o navegador, né, para guiar, enquanto a Rosita dirige e ele, né, faz ela dar a volta e ficar do outro lado do túnel para esperar o Glenn sair. O Eugene meio que dá o golpe na galera, assim, para continuar ajudando o Glenn. E aí eles encontram, né, a Meg, o Bob e a Sasha e ajudam o Glenn e a Tara que estão presos lá dentro do túnel. Tá, o Daryl e a Beth encontram agora uma casa funerária e eles ficam lá, encontram comida e tal, imaginam que tem pessoas vivas e eles meio que combinam, vamos esperar essas pessoas chegarem, podem ser pessoas boas. Só que em um certo momento ele abre a porta e entram os zumbis nessa casa funerária. Para proteger a Beth, o Daryl manda ela correr pro outro lado, sair pela janela, enquanto ele distrai os zumbis, né? Enquanto ele mata os zumbis. E nisso a Beth corre pra estrada, eles combinam de se encontrar na estrada. E só que o Daryl ele consegue matar os zumbis e quando ele chega na estrada a Beth foi sequestrada. O Daryl segue sozinho. Isso. Nisso que o Daryl continua sozinho, ele encontra um grupo de gente escrota que a gente sabe que é o mesmo grupo que encontrou o Rick na casa. Isso. E aí eles estão procurando um cara que é um cara que matou um deles, que a gente sabe que é o Rick. E aí quando eles encontram o Rick, o Daryl, né, fica desesperado, tenta fala, eu sei que vocês querem sangue, toma o meu então, deixa essa galera viver, porque eles são bons e tal. E um dos caras fica ameaçando de estuprar o Carl. E nisso o Rick fica revoltado, né? Que é uma das cenas mais violentas, eu acho, até então, que é quando o Rick morde o pescoço do líder lá. E ele pesado. E ele, o Daryl e a Michonne conseguem matar os caras lá e se livrar, né, desses caras. Faltou alguma coisa, Pri, dessa parte, antes de chegar no Terminus? Não, a gente já tá no último episódio, né? E o interessante desse episódio é que ele faz um paralelo com um flashback do primeiro dia em que o Herschel decidiu ensinar o Rick a cuidar da Terra. Ele queria tirar ele exatamente das ações violentas que ele tinha que cometer, de proteger, para colocar ele no campo e virar homem do campo. E a gente pode ter essa vida para sempre, a gente pode viver em paz. Tira seu filho disso. Então ele tá sempre pensando nisso. Poxa, ele fica lembrando que ele tirou o Carl exatamente das cenas de violência, dos momentos de violência, para salvar ele, para resgatar a inocência dele de criança. E é exatamente o Carl que passa por isso no final, que é quase molestado por um desses escrotos, né, que aparece, que vê o pai mordendo o pescoço do cara, né, e o Rick vai lá no cara depois, né, que quase molesta, o Corey fala assim, não, esse é meu, e ele faz questão de meio que, né, a cena também é pesada,
estripa o cara, assim, né? Abre ele ao meio, praticamente, na frente do filho dele. Então, tipo assim, todo o trabalho que ele tentou não adiantou, porque no mundo onde eles viviam não tinha como você ter um momento de paz, tanta tranquilidade, assim, que eles sonhavam, né, no início, quando eles estavam lá na prisão, né? Mas é só isso, até antes eles chegarem agora no finalzinho, né? E daí o grupo que é o Glenn, a Meg, toda essa galera que tava com eles, são os primeiros a chegar no Terminus. E aí eles são recebidos pela... Já esqueci o nome dela também, gente. Hoje minha memória pra nomes. Mary, isso. Isso. Aí... E aí, quem chega depois... Nisso, o Daryl já tá com o grupo que tá com o Rick, né? Rick, Michonne, Carl e Daryl. Eles chegam por trás do Terminus, porque o Rick já é um cara que já tá mais desconfiado. O Daryl também. Eles já são pessoas que estão mais... Né? Assim... quando eles molem muita, o santo desconfia. Eles já estão nessa ideia e entram por trás do Terminus, porque a ideia deles é ver as pessoas antes que as pessoas vejam eles. E aí quando eles chegam, entram por trás assim, aí tem uma cabine de rádio, né, que eles ficam fazendo transmissões. Ele encontra o líder lá e o líder leva eles pra parte da frente. Quando eles chegam na parte da frente, eles veem a mochila do Bob, o poncho da Meg, o relógio do Glenn, e aí eles percebem que tem alguma coisa errada. Cadê os meus amigos? Essas coisas são nossas, né? E aí o episódio acaba com eles são perseguidos, né? E alguém fica atirando neles, eles têm atiradores nos telhados, ficam atirando neles, mas a gente percebe que eles não estão atirando pra matar, eles estão atirando pra direcionar eles pra um caminho, né? E aí Exatamente. Eles ficam presos em um container. E aí quando eles percebem, estão todos juntos. O Rick, o Daryl, a Michonne e o Carl entram no mesmo container que já estão o Glenn, a Meg e toda essa galera. O Gene, Abraham, Tara, Sasha, Bob, Rosita, tá todo mundo no mesmo container ali. Isso. Tem aquela cena um pouco antes, né, que eles entram num lugar todo fechado, que é um galpão, o galpão é como se tivesse um lugar como se fosse um ritual meio simbólico, cheio de velas no chão, com vários nomes escritos no chão, e nas paredes escrito nós em primeiro lugar sempre, é mais importante, coisas nesse sentido, assim, né, até eles irem para o local aberto de novo, né, isso, onde eles estão cercados pelos atiradores, e aí eles são... que é o nome do título em inglês, né? No título em português virou Terminus, mas no título em inglês chama A, que é o container A que eles têm que ficar presos, né? Onde vai começar essa nova história, essa nova fase, né? Tem duas referências que eu acho interessante que passa durante os episódios, né? Uma delas é aquela cena em que o Rick tá ensinando o Carl como fazer uma armadilha. E as pessoas acreditam que essa armadilha que ele faz é uma referência à armadilha em que eles caem quando eles entram em Terminus, que é uma coisa tipo assim, nós estamos sendo cercados e aí a gente vai levando para um caminho e aí ele vai explicando isso. A gente volta de novo nessa discussão no próximo programa, que a gente poder falar melhor sobre isso. Mas ele tem uma referência interessante sobre o Terminus, né? Essa cena da armadilha que eles caçam um coelho e tudo mais. E tem uma outra referência também que vai aparecer melhor na 5ª temporada, que a gente vai falar também, que é no início dessa temporada, que o Rick fala pro Carl assim, você não pode dar nome aos porcos que a gente cria, porque os porcos que a gente cria não são animais de estimação, eles são nossa comida. Então essa é uma referência que a gente vai ter no início aqui da temporada, porque vamos falar, vai ter uma autorreferência sobre isso nas primeiras cenas, assim, que vai ser bem interessante, de Terminus também. E tem também
E a mesma referência, né? Que é a Lizzie nomeando os zumbis. E o pessoal fala com ela, você não pode nominar. O Carl fala com elas, inclusive. Vocês não podem nomear eles. Eles não são pessoas. Exatamente. É a mesma coisa. Então vai ser importante são referências interessantes que vão aparecer mais no início da quinta, que é a continuação da história, né? Porque, na verdade, a quarta temporada ela acaba no meio dessa cena, onde eles entram no galpão, no container, se encontram no container, e aí acabou, né? Aí ele só termina ele lembrando dele conversando com o Herschel e tudo mais. Mas aí é uma continuação exata aqui da temporada, a continuação exata disso. Então a gente vai falar mais sobre términos ainda, a gente tem mais coisa pra falar de lá. Deus me livre. Exatamente. E uma coisa que eu reparei que a gente estava comentando nas outras temporadas é como que nessa temporada, apesar de ainda acontecer muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente até fez esses recortes, acontece com um, acontece com o outro, mas é uma temporada já mais lenta do que as 3 primeiras. E eu acho que é aí que a gente começa a sentir o incômodo de quem acha que a série perdeu qualidade. Eu acho que começa aí. Porque tem episódio ali que é praticamente um filler, né? Não tem nada tão importante assim. É verdade. O pessoal apelida o Walking Dead cheio de filler, né? De episódio. Tem vários. E realmente, a partir da 4ª temporada começa a ter filler uma atrás da outra. Vai ser uma coisa recorrente das temporadas. Então, assim, eu acho interessante porque tá desenvolvendo alguns personagens. Então, por exemplo, a Beth e o Daryl é interessante o desenvolvimento deles enquanto personagens, porque a Beth vai aparecer naquela temporada com uma grande relevância e o Daryl vai ter essa transformação ainda de personagem. Então a gente tem outros que não aparecem tanto, mas que vão desenvolver ainda, que é a Carol, por exemplo, que não aparece muito na 4ª temporada, mas ela vai continuando a ter relevância, mas aqueles que são meio que para desenvolver personagem. Porque como a série é grande, né, gente? A série, ela não... Nessa época, ela não tinha a menor intenção de terminar, não tinha prazo de acabar a série. Então, eles queriam mais colocar personagem ali e ir colocando história. Então, vai dando vai ficando mais lento mesmo. Mas ainda assim é uma temporada muito boa, né? Esses fillers servem até um pouco pra gente dar uma desacelerada, porque é uma temporada pesada, né? Principalmente para quem tá assistindo durante a pandemia, é bem pesado. Então, assim... Nossa, é uma temporada boa, e é uma temporada boa também, porque apesar de ser bem intensa, apesar de ser bem violenta, né? Ela marca o final ali do arco do governador e passa para um outro arco que eu acho que a gente nem põe tanto, né? Quando a gente fala do governador, fala do Negan, mas a gente geralmente esquece dessa parte do Terminus, que também é muito violenta, né? São vilões, né? Digamos assim. E também, eles são vilões, mas ao mesmo tempo eles são vítimas, né? Que a gente descobre depois. Não vou entrar muito em detalhes pra, né, não pegar spoiler, mas que a gente entende também quando a gente conhece esse povo do Terminus, porque como a gente acompanha sempre o grupo do Rick, pra nós o grupo do Rick são sempre os mocinhos, né? Mesmo que eles façam coisas questionáveis, tenham atitudes questionáveis. Exatamente. Quando eles chegam no Terminus, a gente percebe que não existe esse maniqueísmo do bom e do mal, né? As pessoas têm camadas, as pessoas não são 100% ruins, nem são 100% boas. Algumas são mais ruins do que boas, algumas são mais boas do que ruins. Mas a gente, The Walking Dead tem muito essa quebra do maniqueísmo, né? Isso. É um instinto de sobrevivência. Então, você tá ali no meio de um apocalipse, você precisa sobreviver. Cada um lida de uma forma diferente e cada um tenta sobreviver à sua maneira.
E aí acabou o certo e errado mesmo, tipo assim, cada um tá tentando sobreviver. A gente não consegue julgar, porque a gente não consegue se portar na situação deles. E aí eu concordo muito contigo quando você fala assim, é uma temporada muito pesada. Eu acho que tem muitos temas pesados ali. Se ela é carregada, ela não é frenética, igual aos outros episódios, mas ela é pesada. Então a cena, por exemplo, da Lizzie com a Carol é super pesado. Você termina aquele episódio numa deprê total. Sabe? Então a cena inicial, quando a gente viu agora, né, que tem a questão da doença, você fica fazendo paralelos com a realidade. Então, são temas pesados ali durante a série. É bem incômodo, né? Sim. E. E. Ah, esqueci o que eu ia falar. Eu atrapalhei, foi mal. Não! Eu ia complementar o que você falou, mas eu esqueci. Essas coisas que a cabeça da gente faz com a gente durante o isolamento, né? É verdade. Não é fácil, não é fácil. Mas uma coisa que você falou que é muito verdade também é que a construção dos personagens se dá muito nessa temporada, porque a Carol a gente vê muito, muito, muito isso nela. O Tyrese também, que o Tyrese no começo ele é um personagem extremamente doce, ele não quer matar zumbis, aí quando eles saem, que o Zack morre, ele fala, eu não quero ir pra patrulha também, ele é um personagem super humano, assim, que ele não quer ficar lidando com a morte, ele não quer né, ele não se sente confortável com essa situação. E agora ele já é uma pessoa que já tá mais firme, já tá mais até um pouco assim triste, né? Ele tá um pouco mais ele já sofreu um pouco mais do que antes, então ele tá mais sombrio até. É, ele passa por uma transformação, né? E quando ele descobre o corpo da namorada, ele fica meio louco, meio insano, né? Louco não, ele fica meio assim, ele fica fora de si, ele fica nervoso, um estado de ira, misturado com um estado assim de falta de. Ele não consegue raciocinar nada, né? Que ele tenta. Ele parte pra cima do Daryl e do Rick, tenta bater neles, eles brigam, e aí depois ele fica meio aéreo, meio fora de si, né? E aí ele entra nesse estágio de tristeza, ele tá só tentando sobreviver com as crianças, depois, né, do ataque. A Carol, pra mim, nessa temporada, está simplesmente insensível. Parece que ela tenta desligar um botãozinho assim nela pra ela ficar só no estado de sobrevivência. Preciso sobreviver. Então ela assim, ela tá na maior calma, passiva, ensinando as crianças a atirarem, usar armas. E essa cena, ela sofre, a gente sente ver que ela sofre, mas parece que ela tá tentando se desligar porque ela já sofreu demais. Então, eu sofri tanto que agora eu tô tentando me abster dos sentimentos, assim, né? Não é fácil. Mas é uma personagem também que eu adoro também, não? É. O Glenn e a Meg, a gente percebe que ali também né? A Meg acabou de perder o pai, então ela não sabe se a irmã dela tá viva, ela não tem. Como a Beth é uma personagem muito doce, muito suave, assim, é esperado que ela não tenha sobrevivido. Então, na cabeça da Meg, ela só tem o Glenn agora. Então, aquele desespero dela para encontrar o Glenn. E o Glenn também só tem a Meg, né? Porque desde o início ali, que, ok, ele tem os amigos dele. Ele era muito amigo do T-Dog, por exemplo, e o T-Dog já morreu. E ele acaba também ficando nessa situação de só tem a Meg e ele precisa acreditar que ele vai encontrar ela. Até como, né, motivação de vida mesmo para ele. Tem o Bob. Exatamente. É um dependendo do outro. Exatamente. O Bob, que é um cara que a gente sabe que tem problema com álcool. A gente percebe isso nessa temporada mesmo. E na anterior também. Ele é né, um personagem que tem até um episódio que conta a história dele. Que ele ficou sozinho, né? Ele sempre fala que ele passou por 2 grupos, ele foi o único que sobreviveu. E que ele bebia para tentar se desligar desse mundo. E aí quando você vê ele saindo lá com
com a Maggie, com a Sasha, ele tá tão feliz por não estar sozinho que é quase como se ele tivesse em outro nível de, sei lá, de realidade, porque ele tá em êxtase mesmo por estar ajudando a Meg, assim, sabe? Ele não tem aquele peso mais. E a Sasha, por outro lado, ela É acha. verdade. E a Sasha, por outro lado, como ela acha que ela perdeu o Tyrese, né? Que é também a única pessoa que ela tem ali, que é o irmão dela. Ela tá já por um outro lado, ela tá meio que. Ela tá com tanto medo de descobrir que ele morreu que ela não quer caminhar, sabe? Ela quer se isolar e, e, e ficar com essa dúvida mesmo. Porque parece que ela tem um medo da certeza. Que são dois paralelos, né? E o Bob beija a Sasha ali no meio e você fica assim meio. Que tá acontecendo? Eles dois estão completamente opostos, né? E, a gente, Isso. e essa temporada é muito importante também para a construção da amizade da Michonne com o Carl. Que ela já vem crescendo, né? A gente já sabe que eles estão bem próximos. Mas, mais uma vez, eles se aproximam mais. Ela fica ali como uma amiga dele mesmo. Não como um outro adulto que tá, né, querendo encher o saco da criança ali, né, na visão da criança. Exatamente. E ela também conta uma historinha, né? Ela conta a história de como quem que eram aqueles zumbis que ela andava no início da terceira temporada, que ela tinha um filhinho, que o filhinho morreu também, junto com esses dois caras, que eram, acho que era o noivo dela e o amigo, né? O irmão do noivo, eu não lembro, eu sei que era um noivo e um outro cara que ficou com eles juntos no acampamento, né? Quando teve o apocalipse, enfim, né? Eles se transformaram, a criança também morreu, né, o filhinho dela. Então ela é cheia de dor também, por isso que ela é toda fechada e desconfiada do mundo. E aí ela vai se abrindo com ele. Ela encontra nele, além de um amigo, né, uma pessoa que ela confia, que ela gosta demais. A relação dos dois é muito linda e ela vai se desenvolvendo mais, né? Tanto é que quando ela aparece na casa que o Carl tá, que ela bate na porta e o Rick olha assim, ele fala assim, olha pro Carl e fala, é pra você. Quer dizer, né, que assim, a companhia dos dois vai ficando muito forte essa ligação, né? Sim, só pra complementar o que você falou, na série é o noivo e um amigo É o noivo. deles. É o amigo. Isso. Se não me engano, nos quadrinhos é o irmão dela. É por isso que eu confundi. Por isso que eu confundi, mas é isso mesmo. Eu acho muito legal eles contarem essa história dela também, dar uma explicada direitinha, né? Essa parte é bem legal mesmo, assim, dela se abrir com o Carl, até pra ele sentir, né, que ela confia nele. Porque o Carl é uma criança ali, né, ele ainda é uma criança, num mundo completamente de cabeça pra baixo, né, e ele não tem ali um amigo, uma criança, né, que eu digo. A Beth é muito amiga dele quando eles estão na prisão, mas a Beth já é mais velha do que ele. Então, acho que assim, pra ele ali ainda é uma situação complicada, porque a Beth já é adolescente, quase adulta, né? E ele ainda é uma criança, assim, quase adolescente, mas ainda é uma criança. E a relação que a Michonne consegue criar com ele é uma relação de cumplicidade mesmo, assim, não é como eu falei, né, não é um adulto querendo dar mais ordem pra ele, não é um adulto querendo, né, cuidar dele como criança, é um adulto que tá querendo, que tá dividindo com ele, né, assim, experiências, a vida. E ela em nenhum momento trata ele como se ele fosse menos capaz do que ela de fazer qualquer coisa. Ela sempre se põe na posição de ajudá-lo, mas não de tomar conta dele, não de, né, assim, ela não se põe numa hierarquia acima dele, ela se põe no mesmo nível dele. Exatamente. Exatamente. Isso é muito bacana, essa relação deles.
outra relação bacana que a gente começa a ver aí é a da Tara com o grupo, né? Porque a Tara, primeiramente, ela tá ali. é, ela tá seguindo o Glenn meio que cegamente, porque ela se sente responsável, mas ela acaba criando uma relação com o Glenn, assim, de amizade. Ainda não, ela ainda não se põe como amiga dele, mas você percebe que ela tem um carinho com ele, de, né, quando ela fica presa na pedra, ela fala, vai atrás da Meg, me deixa aqui. Ela, apesar que isso faz parte também do sentimento de culpa dela, mas É, quando eles encontram um grupo, ela fica super. A Meg agradece ela e tal. Eu acho que eles criam uma relação bem legal ali, o uhum. Glenn, a Tara e a Meg. Com certeza. E ela começa a colocar ela na história, né? E é uma personagem que tem muita importância, né? Ao longo das temporadas. Ela vai ganhando uma importância muito grande. E dentro da história, como personagem, vai se mostrando cada vez mais forte. Então, ela, é muito interessante essa entrada dela na série, né? E tem um fato também, né, que o Glenn não conta pra Meg que ela tava no grupo do governador, até assim, como forma de proteger ela, porque ele percebeu que ela é uma pessoa boa, que ela não tava naquele grupo porque ela tava ali tentando sobreviver. E aí ele conta pra Meg que encontrou ela no caminho. Ele não fala que. Ele fala que ela salvou ele no caminho, mas não fala que ela tava no grupo que ataca, né? Isso, exatamente, exatamente. É muito interessante, muito importante. Até porque é o grupo que matou o pai da Meg, né? E a gente entende, assim. Então, aí é outra história, realmente. E no mais, essa temporada é bem uma temporada de transição, assim, tanto que ela é uma temporada que ela não fecha, ela encerra um arco no meio da temporada e inicia outro arco. Geralmente a gente tem as temporadas com os arcos fechadinhos, né? E aí Isso, encerra a história ali do governador e já começa a do Terminus. isso. Você tem mais alguma curiosidade, Pri? Não, não. Por enquanto, não. É porque realmente essa série, essa temporada é uma temporada, igual você falou, como é uma temporada de transição. Ela não tem tanta informação. Ela está muito mais ligada com a quinta temporada, que tem uma mudança muito grande, né? Então a gente tem a revelação do que é Eternas, do que a gente fica nesse cliffhanger, né? Tipo, acabou a temporada, mas a gente não entende exatamente o que é aquele lugar. A gente só entendeu que é ameaçador, mas a gente não sabe o nível de ameaça que tem ali. Então a gente vai encerramento de o que é aquele local, mas além disso, é uma transformação muito grande. Então essa quarta temporada é um caminho, né? Eles saírem do local, da zona de conforto que eles estavam, para caminharem para uma incerteza, que agora eles não sabem o que vai acontecer, como que eles vão fazer. Então você tem aquele momento onde cada grupo sai, cada núcleo está diferente se desenvolvendo ali, e depois eles se encontram no final. E aí o final acaba no meio do caminho. Então a gente tem uma transição que terminou, mas não concluiu. E aí a gente vai ter a conclusão dela só na quinta temporada, que a gente vai falar mais na semana que vem. Tem muito mais informação. Mas nessa é só isso mesmo, a gente não tem muita coisa. Então eu vou aproveitar que esse episódio ficou mais curtinho. Eu queria falar sobre um aspecto de The Walking Dead que é o figurino, que é geralmente séries como The Walking Dead, que são coisas assim, a gente não repara muito no figurino. Geralmente a gente repara quando é uma coisa É muito verdade. grandiosa, né? E eu tô falando isso, tá, gente, porque eu sou pesquisadora na área de figurino e é uma área que eu estudo, que eu pesquiso e tal. E o figurino de The Walking Dead é um figurino genial, porque ele permite a imersão da gente na série. Eu já assisti outras séries de apocalipse, de zumbi, e que não tem, que você perde a imersão prestando atenção no figurino. E no caso de séries assim, você precisa ficar imerso na série para as coisas fazerem sentido, né? E imersão, quando a gente fala, é quando você está assistindo uma série e você se desliga do mundo real aqui fora
e é como se você vivesse o que está acontecendo ali dentro, né? E, por exemplo, se você pegar a série 3%, que é uma série brasileira maravilhosa, o figurino dela tem hora que quebra a imersão. Que você fica prestando atenção no figurino. Tipo assim, a série é maravilhosa, mas o figurino é horrível, eu não gosto, de jeito nenhum. E The Walking Dead isso não acontece. Por mais que seja... são peças de roupa simples, né? Calça jeans, a maioria da galera tá usando calça jeans ou calça caqui e uma camiseta ou... Mas, por exemplo, os rasgos das roupas são feitos de maneira que pareça natural, não tem um buraco ali produzido. É claro que são buracos produzidos, mas que não aparenta ter sido feito para aquilo, né? Então, assim, a caracterização de The Walking Dead é uma das coisas mais geniais da série. Até, por exemplo, quando o governador perde o olho, a maquiagem é muito boa. A maquiagem dos zumbis é muito boa. Todos esses elementos ajudam a série a ser o sucesso que foi, porque permite mesmo que a gente se sinta dentro ali da série, passe a ver a série sem se sentir um espectador do lado de fora. Pri, você caiu? Acho que caiu. Ok. Pri? Eu Você travei. voltou. Então, eu voltei, eu dei uma travada aqui, mas agora acho que eu voltei. Voltou. Ô, Isa, eu achei interessante essa questão que você falou do figurino. É uma coisa que eu quero que a gente converse, né, quando a gente vai falando da sexta e sétima temporada, quando aparecem os Salvadores, que é essa questão da mudança de tom de figurino para eles, por exemplo. O grupo dos Salvadores tem um tom de roupa diferente, totalmente diferente dos outros tons. A gente sempre tem tons mais neutros, né? Que eu achei muito legal você ter explicado, que é aquela questão para não gritar, não confrontar, não tirar nossa atenção. Então, a figurino é totalmente neutro, a gente não presta atenção em nada, passa natural. Totalmente natural, que faz condizente com a história. E aí, quando chega os Salvadores, dá uma quebrada. Porque são tons diferentes, você tem tom muito preto, você tem um grupo que usa muito preto, e só o preto dentro do cenário já muda, já dá uma gripada assim na hora que já tá vendo. Então, acho que é muito legal você explicar pra gente também, quando a gente chegar nessa parte, que acho que faz bastante sentido, né? Tava pensando nisso aqui. Falaremos a respeito. E se você reparar, por exemplo, em Woodbury, por exemplo, as pessoas, né, elas se vestem, as roupas são um pouco mais claras, um pouco mais limpas, elas aparentam estar mais limpas. O pessoal que está na prisão, que não tem um sistema de água tão eficaz assim, as roupas têm um tom mais amarronzado, né, um tom assim mais de terra mesmo. Eles quase que se camuflam ali naquele ambiente. Quando você olha em Woodbury, tem uma cena muito boa que eu reparei, que a Andréia, ela tá com uma blusa branca, camisa branca, e a camisa tá com um rasgo debaixo do braço, mas se você não procurar esse rasgo debaixo do braço, você não vê, porque faz tão parte daquele ambiente ali, que é como você falou, fica natural, fica, né, mas realmente tem, à medida que você vai reparando os grupos, os tons vão mudando. A própria Woodbury tem muito branco. Você vê o governador usa muita camisa social branca, azul clara. A Andréia aparece com a blusa, com a camisa branca também. Os outros personagens não tanto, assim, mas o Milton também usa muita camisa. Eles são mais alinhados, né? O figurino é mais assim, mais adequado para quem tá vivendo numa cidade, né? Digamos assim. Isso. Exatamente. E você vê também, por exemplo, quando o Rick encontra a... Oi, Pio? Não, era só completando o que você estava dizendo, que assim, é tão natural que a gente não percebe. Então é isso que dá bom certo.
é extremamente natural. Você vê as roupas, as formas de vestir, os tons de roupa, pra gente passa despercebido porque faz parte do contexto, tá totalmente dentro do contexto deles naquele momento, né? Exatamente. E não sei se você reparou, o Daryl, ele usava uma jaqueta com asas atrás, né? E em um certo momento a jaqueta dele Isso. perde as mangas e ele continua usando o colete com as asas atrás. E tem um certo momento, Isso. acho que é dessa quarta temporada mesmo, que um daqueles caras, se não me engano, fala que gostou do, do colete que vai ficar com ele, gostou das asas. E se você reparar a Uhum. temporada, a série do início ao fim, o Daryl tem uma relação com essas asas. Mas isso em momento nenhum é, é explícito, assim. Você tem que reparar bem para entender a relação dele com esse colete, com essas asas. É, e, é, e, é o, Exatamente. e é o figurino do Daryl, é um figurino. Porque se a gente pensar bem, é um figurino bem assim. A série é estadunidense, né? Se passa na Geórgia, é gravado nos Estados Unidos. Então é Uhum. um estilo de roupa que é muito comum, não é tão comum aqui pra gente. Mas mesmo assim a gente consegue, é tão bem feito, né? Tão, que não fica tão gritante assim. Quando você olha, por exemplo, a roupa da Michonne, ela é um pouco estranha pra gente aqui. Não faz muito parte do nosso dia a dia aquele figurino. Mas encaixa tão bem ali, é tão bem pensado, Uhum. que não incomoda. Você fala assim, não, você pode até falar, não, que figurino legal. Ou, não, que figurino feio, qualquer coisa. Mas ele não te incomoda, ele não te tira dessa. Não te tira essa tensão. Pra mim, o figurino da Michonne é um dos mais Exatamente. curiosos até, porque ela se porta, né? Várias vezes ela até é chamada de samurai, que ela usa uma espada samurai, ela se porta como um samurai, mas em momento nenhum eles fizeram isso uma caricatura dela. Ela usa É, uma é roupa, verdade. ela usa uma roupa, tipo assim, de uma pessoa que tá ali, sabe? Não virou sei lá, um personagem dentro, né? Daquele contexto. Exatamente. Mas o figurino em The Walking Dead é um negócio muito bacana. E assim, não tem muito a se falar dele, porque, como eu falei, ele não tem nada de, de grandioso que chame a atenção. E justamente por isso que ele é tão genial. Exatamente. Verdade, viu? E assim, tanto que, tipo assim, alguns figurinos chamam muita atenção. Por exemplo, o Rick com aquela farda de policial, que ele chega, quando ele chega, né, lá no acampamento, ele tá com a fardinha novinha, limpinha. Você olha assim, você vê que o cara não pertence àquele mundo ali ainda. Ou então Isso. quando ele volta lá na cidade, que ele encontra o Morgan todo cheio de. Como é que chama? De armadura, né? Ele tá com colete de Kevlar, ele tá com capacete e Uhum. tal. Destaca, mas dentro daquela situação, você entende por que ele tá com aquilo ali e não cria um conflito. O Glenn também, quando ele pega aquela a armadura, né? Que ele fica procurando a Meg com a armadura e depois passa a armadura pro Eugene, porque o Abraham quer proteger o Eugene a qualquer custo e não quer continuar a caminhar porque vai pôr o Eugene em risco e ele passa a armadura pro Eugene. É tão sutil assim a. Uhum. Né? Porque você vê, quando eles entram na prisão lá atrás, você vê um monte de gente usando essas armaduras, essas proteções. Então, e quando ele sai da prisão, você vê ele tirando a armadura lá da cela dele. Então, tipo assim, tudo faz tanto sentido que não cria um conflito. Por mais que seja alguma coisa, né, mais elaborada, igual essa armadura, não cria um conflito. E agora, quando eles Uhum. chegam no Terminus também, você vê que as pessoas estão mais bem vestidas, estão mais limpas, estão mais. E isso cria para eles, não para a gente, mas cria para eles uma certa desconfiança também, né?
Porque até por causa de Woodbury. Exato. E acho que é isso que eu tinha pra falar sobre o figurino, Pri. Eu acho que é isso que a gente tem, né? Acho que da quarta temporada, né? A gente falou tudo, né? Acho que Não, acho sim. que é isso mesmo. Agora a gente se prepara para a próxima. Então é isso, gente. Obrigada quem acompanhou aí, quem ainda vai acompanhar no YouTube. Que quando vê isso já vai ter acompanhado também, né? Mas Obrigada. muito obrigada. E até a próxima. A gente volta semana que vem com a 5ª temporada. Exatamente. Acompanha a gente que tem muitas emoções aí na quinta. Gente, vai ser muito legal. Isso, e sigam a gente lá nas redes Pão de Queijo Sem Tio, em tudo. E acompanhem também a Pri lá na Fada do Terror, que ela tem muito conteúdo bacana sobre filmes de terror e séries e livros e etc. É isso, um abraço. Tudo de terror, gente. Abraço, gente.